Agix, se você for alguém que fica muito de olho nas notícias do mundo, das criptomoedas e das IAs, das inteligências artificiais em si, então com certeza você já ouviu falar dela. Inclusive, eu. Agix, aquele dia do momento, vinha cada vez mais causando euforia em todos os investidores desse lado do mercado financeiro. Cada notícia que saía dela era mais um motivo para comprar ainda mais. Só que de repente, em uma bela tarde como qualquer outra, eu acabei percebendo um padrão gráfico que ia contra todas as crenças de quem investia na Agix. E que padrão foi esse? O padrão de venda. E é isso que eu vou falar aqui para vocês agora nesse vídeo sobre por que eu pensei nessa entrada e como eu cheguei nessa solução, nessa entrada aqui de venda sensacional, nesse par de moeda que não parava de subir. Foi contra tudo que todos pensavam, inclusive no que eu tinha mentalidade antes, mas que se você respeita bem esse padrão, ele funciona muito bem. E é um padrão que aconteceu no passado em uma das moedas mais loucas da época, a Dogecoin. Quem não lembra dela, né? Então, foi o mesmo padrão que aconteceu aqui nesse caso, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de day trade ou de qualquer coisa relacionada a criptomoedas, mundo das inteligências artificiais, aqui principalmente voltado aos gráficos do mercado financeiro, deixa aquele like, se inscreve no canal que tem muita coisa boa. Ah, e mais uma coisa, lembrando agora, eu tô voltando ao Instagram, tá aqui no link na descrição. Quem quiser lá dar uma olhada, vocês vão vendo os bastidores aqui das gravações, tudo que acontece na minha vida, tá? Então quem quiser é só ir lá e me seguir, beleza? Então é isso, sem mais demora, bora pro vídeo que aqui o negócio é de outro nível. Vem comigo. Agix, saca só esse par de moeda que sensacional. Se a gente for ver mais ou menos desde aqui do início de 2023, aqui colocamos aqui em dia 1 de janeiro, até o máximo dela, a gente tem uma valorização de mais de 1.400% do valor dela, ok? Isso em menos de 3 meses, basicamente, tá? Desde o começo de janeiro até agora. E não só isso, lembrando que estamos no período até de queda do Bitcoin. E no mesmo período, o Bitcoin não subiu nem mais do que 20%. Então, olha só que legal como essa criptomoeda está tendo muito destaque. E para quem não sabe, a Agix é basicamente o que? A moeda dentro desse mundo de inteligência artificial. E não só isso é legal, como ela também está na base do Ethereum, né? Na rede do Ethereum. Ou seja, então, basicamente, você tudo que já utilizava antes, você pode utilizar também aqui pela Agix, porque está na mesma rede. Então é algo muito bacana, é tudo muito interligado e deixa muito mais fácil para você no caso. E é esse um dos principais motivos do porquê ela está tendo tanto destaque na mídia. Até porque o Elon Musk já acabou falando um pouco dela, então causou um pouco mais de euforia nesse caso também, tá? Então como vocês podem ver, só olhando pelo gráfico, vocês podem ver que está literalmente numa tendência aqui de alta gigante, não para de subir, algo sim incrível. Mas o que me fez pensar então nessa queda, ok? Como vocês podem ver aqui, essa basicamente foi a minha linha de raciocínio, o meu pensamento. Olha onde eu fiz a minha entrada. Literalmente aqui em cima, tá praticamente finalizando ela. Olha só que legal. Vai ser um lucro aqui de 45% numa queda aqui, enquanto todos pensavam em comprar, tá? Era gente eufórica de todos os lados querendo comprar. Era vídeo no YouTube, era o pessoal no Twitter comentando, assim, fortalecendo cada vez mais a fanbase desse token, né, cada vez mais querendo que essa moeda cresça, mas em contrapartida eu vi que na verdade ela estava numa tendência futura de queda, tá? E por que isso aconteceu? Porque aqui já no gráfico diário a gente já pode observar que temos aqui uma Broke of Structure, ok? Que é basicamente um short. O que aconteceu aqui? Se eu tenho mais inglês aqui, então se alguém não está entendendo muito bem, pode perguntar nos comentários aqui, né? Fique livre para comentar aqui nos comentários se não está entendendo muito bem. Mas é basicamente, tá vendo que ele aqui, ele rompeu esse último low dele que teve aqui nessa regiãozinha aqui. E o que acontece? A partir desse momento que isso acontece, principalmente num tempo gráfico maior, como no diário, a gente já fica de olho na tendência de queda, tá? E não só isso, a gente pode observar que, olha só que legal, o volume estava sempre decrescente. O que isso provoca pra gente? Isso mostra pra gente que enquanto o preço estava subindo, o seu volume estava caindo. Isso mostra pra gente que estamos chegando muito mais perto de um futuro topo, que não foi no caso daqui, tá? Se a gente aproximar aqui para um tempo gráfico mais ou menos aqui de 4 horas, a gente pode ver o seguinte. Saca só, olha como o preço aqui fez um boom, o volume acompanhou junto. Aqui nessa base aqui, né? Nessa consolidação, o preço também continuava alto, só que quando ele chegou lá em cima, o volume fez o quê? Teve uma queda muito brusca, tá? E a partir desse momento que a gente teve essa broke of structure e o volume decrescente,
era muito apto a gente a fazer uma operação de venda, tá? Porque esse mesmo padrão, como eu vou mostrar para vocês agora, ocorreu no par de moedas da Dogecoin. Dogecoin, para quem não sabe, foi aquela moeda do cachorro que fez muito sucesso aqui, principalmente porque o Elon Musk estava envolvido por trás dela, então causou muita euforia no mercado, fizeram um boom gigante, não tinha praticidade nenhum, literalmente essa moeda não servia para nada e mesmo assim ela tinha muito resultado líquido, assim, muito lucro no bolso da galera que investia, tá? Pelo menos até no passado, que depois disso só começou a cair sem parar e todo mundo que investiu, né? Quando a grande maioria investiu no casco, quando vai para mid, o preço tá ali embaixo, todo mundo só sai perdendo. Mas só que interessante, isso aqui que eu falei é o par de moedas Dogecoin. Então vocês podem ver aqui, a gente teve literalmente esses três picos que vale destaque, que são nossos pontos cruciais aqui no gráfico. Então, literalmente, como eu tinha falado, olha o volume aqui, ele está indicando literalmente que o volume vem aumentando, isso é muito interessante, ele aumentou no começo e foi abaixando de forma decrescente sempre para baixo, ou seja, o volume está caindo enquanto o preço não parava de subir, tá? Isso aqui no par de Dogecoin, olha só como é idêntico a criptomoeda aqui da Agix. Olha só que interessante, é literalmente o mesmo gráfico praticamente, tá? Então, justamente, era uma questão de tempo até o preço começar a cair e buscar a base, beleza? Então a gente pode ver que teve a mesma coisa, ó, volume decrescente novamente, temos os três picos, é um padrão gráfico assim que acontece muito, principalmente nas moedas que tem essa euforia toda, beleza? E até onde vai cair, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui, ó, eu coloquei a queda até aqui mais ou menos, por quê? Porque justamente nessa regiãozinha aqui, nós tivemos uma região de imbalance. O que significa isso? Significa que temos ordens aqui que não foram preenchidas nesse caso. Então é muito possível, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é bem possível que o preço venha aqui e volte a repicar aqui um pouco mais, tá? E voltar a cair mais. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas ele também pode ultrapassar isso sem parar também, porque, né? Só umas ordens estão esperando, a gente não sabe o tamanho delas justamente, tá? Isso aqui principalmente é o meu alvo principal nesse quesito, tá? Beleza? Fechou. Essa aqui é a minha ordem. Eu operei justamente, coloquei aqui, e por que eu coloquei aqui em cima também a operação de venda, né? Não foi tipo aqui no meio ou lá em cima. Até teve a operação aqui de cima, caso essa aqui não cumprisse, eu ia operar aqui em cima, mas essa aqui deu tudo certo, beleza. Porque se a gente for aproximar aqui para um gráfico mais ou menos aqui de 45 minutos, a gente pode ver que quem teve todo o começo essas quebras de estruturas foi nessas duas regiões, tá? Tanto essa aqui em cima que começou tudo, quanto essa aqui que quebrou toda essa estrutura, começou a linha de tendência de queda, tá? Então, como aqui começou, eu estava preparando a minha venda para lá, que foi justamente aonde foi. Olha só que legal, foi uma entrada perfeita, literalmente, tá? Então, olha que bacana. Então eu já expliquei aonde eu entrei minha operação e até onde eu espero cair. E aonde eu compraria. Temos aqui duas locais aqui muito interessantes onde eu quero comprar, tá? Tanto aqui embaixo quanto nessa outra aqui, que eu posso esperar fazer uma compra também para o preço voltar a subir bastante, tá? Aqui seria muito interessante também. Eu acho que aqui vai ter um pullback bem legal, tá? Mas como é um padrão que eu conheço um pouco, eu sei que essa aqui vai ser provavelmente uma região que não pode ser respeitada tão. É provavelmente que essa região aqui não seja tanto respeitada quanto eu espero, tá? Mesmo que tenha um volume de negociação muito alto. Então eu acho que vai ter um pullback nessa regiãozinha, vai dar uma leve subidinha o preço, né? Então ele vai vir aqui nessa região, sobe, vai e cai novamente até onde eu quero, tá? Basicamente isso. Até porque, como eu já venho falando há muito tempo nos meus outros vídeos aqui no canal, o Bitcoin para mim tá numa tendência de queda absoluta, tá? A gente teve literalmente no gráfico ali do tempo time de um ano, a gente pode identificar que teve um engolfo de vela de queda muito forte ali no Bitcoin. Então, mesmo que a gente tenha uns pullbackzinhos agora ao longo do período do ano, eu acho que a princípio nosso preço do Bitcoin vai cair ainda mais do que já caiu, ou seja, a partir menos que 15 mil dólares, eu acho que ele continua a cair. Então, por isso que eu estou sempre voltado a vendas, que eu acho muito mais interessante nesse quesito, porque vem no macro assim, até porque a taxa de juros dos Estados Unidos está aumentando, isso causa mais inflação, isso causa mais pessoas saindo aqui do mundo das criptomoedas e indo para o investimento fixo, de renda fixa. Então, tudo isso é uma questão de estrutura que você deve entender todo para conseguir operar, entende? Então, não é uma coisa tão simples quanto parece, você tem que entender tudo que está acontecendo aqui no mundo para você identificar o que está acontecendo justamente nesse par de moeda também, beleza? E agora, só para finalizar, vocês estão vendo aqui que eu também fiz duas operações, no caso uma aqui que deu win também, e agora a outra que está acontecendo aqui nesse instante aqui, tá? Eu até postei no Instagram fazendo essa operação aqui, essa entrada, então quem quiser lá visualizar, só ir lá dar uma olhada no Instagram. Mas tá lá fazendo essa situação, eu acho que vai chegar até ali embaixo também, então eu acho que vai ser mais um win aqui, basicamente de 6%. Então, quer saber se deu bom esse resultado?
vai lá dar uma olhada no Instagram, porque eu vou estar postando isso aqui, o resultado dela, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero de coração que tenham gostado, tenham entendido aonde eu quero chegar, né? Com toda essa explicação aqui do que porque é importante visualizar todo o macro, de todo o processo que você for fazer aqui dentro das suas operações, né? E se gostou, se inscreva aqui no meu canal, deixa aquele like e também me acompanhe no Instagram que eu tô voltando por lá, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Fui!